A do Senhor Maria Fernandes, seja bem-vinda. Mas Deus te quer sorrindo, ainda que vier noite traiçoeira, a cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus me trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. De todos os momentos, Pai do Senhor, Pastor Antônio Ibrahim, ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, é você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Senhor Braga, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. Eu tava ficando com o menino, aí a gente teve desavenças e eu falei que eu nunca mais ia ficar com ele na minha. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha. Eu contemplo esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
Pai do Senhor, Ivete Gonçalves, seja bem-vinda. Porque nela Jesus tem a santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Pai do Senhor, Valdelice das Virgens, seja bem-vinda, amada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Me perdoar. Deus é fiel em mim para te dar vitória. Deus é fiel. Glória a Deus. E campeão do bem da luz, nos exércitos de Deus, trabalhamos pelos céus, vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Tudo sim da fé, pois a pelejadora é, mas promessa temos nós, de jamais lutarmos só. Do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
Glória a Deus. Cansado se encontrar, sem força para pelejar, a vitória alcançar, Jesus não vai, façam falar, Senhor levar, breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Nós hoje vamos falar de Hebreus. Hebreus 13:3. 13:3. Hebreus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Hebreus 13:3. O Senhor hoje Ele me trouxe essa palavra ao meu coração. Boa noite, Beta Barbosa. O Senhor me trouxe essa palavra hoje ao meu coração sobre os encarcerados. Os encarcerados. Tem muitas pessoas que estão encarcerados. Muitos estão na prisão, outros estão aprisionados dentro de suas casas. Aleluia. Estão aprisionados dentro de suas casas. Muitos estão encarcerados pelo pecado. Muitos estão encarcerados pela depressão. Muitos estão encarcerados pelas provações da vida. E Hebreus 13:3 diz que não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse sendo
maltratados. Jeremias 38 fala de que ele foi lançado no calabouço. Jeremias. Ele ficou encarcerado, ficou preso dentro de um calabouço. Dentro de um calabouço. Contudo, Ebed-Meleque, aleluia, o etíope, o eunuco e o oficial do palácio real ficou sabendo que havia atirado Jeremias na cisterna. E foi este eunuco que Deus usou e mandou que tirasse Jeremias daquele calabouço. Romanos 12, 15 diz que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que planteiam, com os que choram, né? Então, a Bíblia, ela manda que a gente se alegre com nossos irmãos que estão alegres, mas também ela manda que nós chore com aqueles que estão chorando, que a gente se lamente com aqueles que estão se lamentando, com aqueles que estão precisando de uma ajuda, de um socorro. Então nós precisamos, o Senhor, Ele deixa a sua palavra dizendo para nós orar pelos os encarcerados. Então vamos orar pelos encarcerados. Paulo e Silas, ele passou um período encarcerado. Paulo e Silas. Pedro, ele também foi encarcerado, mas tinha uma igreja que se reuniu em sua casa para orar por Pedro. E aquele povo ali reunido, eles passaram a noite toda orando para que o Senhor libertasse Pedro do cárcere. E pelo poder daquela oração, que aquele povo estava ali reunido, orando por Pedro, o Senhor enviou um anjo para soltar Pedro daquele cárcere. As prisões brasileiras e em outros lugares, mundialmente falando, elas estão repletas com uma super população que deve pouco, né? Que deve pouco, mas é muita gente encarcerado, muita gente preso nas prisões, mas nós continuamos sendo, aleluia, pessoas por quem Jesus, mas eles continuam sendo pessoas por quem Jesus também entregou a sua vida. Eles estão ali no cárcere, nas prisões, mas ali tem pessoas, são filhos de crentes que estão lá, são filhos de pessoas
que invoca o nome do Senhor Deus de Israel. E eles, pelas suas rebeldias, eles praticaram os seus erros e foram encarcerados, foram presos. A questão, diante dessa pandemia que o mundo está vivendo, é só mais um problema que os encarcerados terão que enfrentar. Não só aquelas pessoas que estão... Pai do Senhor, Marilda Lobato, seja bem-vinda, minha linda. Então, aquelas pessoas, eles estão ali encarcerados, né, com essa pandemia. Não só eles, mas mundialmente o povo, ele se viu encarcerados, presos, pessoas que acostumado a estar andando de um lado para o outro, com a sua vida livre. Muitos andando como pássaros, livre, e de repente se viu encarcerados, presos dentro de suas próprias casas, como eu mesmo e muitos. Eu passei 5 meses dentro de casa. Então, porém, muitos cristãos sequer lembram que é bíblico, está na Bíblia, e que devem orar pelos encarcerados. Lembrai-vos dos encarcerados, diz a palavra do Senhor, Hebreus 13:3. O autor das cartas aos Hebreus não esclarece, que tipo de pessoas se trata quando se fala de encarcerados. Mas tem muitos aí que estão encarcerados pela enfermidade, preso dentro de um leito de hospital, aleluia, entubado, em coma. Essa pessoa, ele está encarcerado. O desejo dele era estar livre, andando de um lado para o outro, mas eles estão encarcerados. Aleluia. Os hospitais de câncer, muitos estão ali, deitados naqueles leitos, encarcerados, esperando alguém que vá lá e o sirva, o ajude, pois não tem força no seu próprio corpo para se mover, para se levantar daquele leito. Então, quando o autor das cartas aos Hebreus, ele escreveu esse texto de lembrai-vos dos encarcerados, ele não esclarece que tipo de preso se trata. Se é preso por causa... Paz do Senhor, pastora Roberta, Cris, paz do Senhor, Cris. Então, ele não esclarece que tipo de pessoas, de presos se trata. Se é preso por causa da fé, se é preso comum,
O fato é que são presos, pertencentes à comunidade e não podemos esquecê-los. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer dessas pessoas que estão encarcerados numa prisão, num leito de hospital, até dentro de suas próprias casas. Pai do Senhor, pastora Suzaneide, sejam bem-vindas. Esse texto, quando de Hebreus 13, 3, quando diz, lembrai-vos dos encarcerados, o texto não nos motiva a um dever, com muito realismo. Pai do Senhor, Cátia Pedro, um dever com muito realismo, porque é uma realidade que existe mundialmente. Esse cárcere existe, ele é mundialmente. Lembre-se dos presos, diz o texto, né? Como se vocês estivessem presos com eles, ou como eles. Esse texto, ele nos chama muito a atenção. Eu hoje, pela manhã, o Espírito Santo me trouxe esse texto ao meu coração. Como que o Espírito Santo dizendo para mim, Ereni, olha, Ereni, lembre dos encarcerados. Lembre que tem pessoas que estão precisando da sua oração. E eu peguei a Bíblia e vim olhar esse texto. Esse texto, ele fala muito para mim, para você. Por isso que ele diz, nos motiva a um dever com muita realidade. É uma realidade. Então ele diz para a gente lembrar como se fosse eu mesma, como se fosse um parente meu. Quando ele diz, lembre-se dos presos, como se vocês estivessem presos com eles, ou como eles. Lembre-se dos que são maltratados, pois vocês também têm um corpo. Nós temos um corpo, como eles têm. Agora, o texto que é realmente a palavra definitiva do Senhor a respeito dos encarcerados, eu estava preso e vocês vieram até mim. Aí você vai ler lá em Mateus 25, quando diz, aleluia, Mateus 25, 30 e Mateus 25, 36. Quando fala, olha, Mateus 25, 36 diz, olha, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me.
Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei Jesus respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Está aí. Quando a gente visita, a gente ora pelos necessitados. Uma vez aqui eu contei sobre o sapato da felicidade. O sapato da felicidade. O nome daquele homem chamava Senhor Conrado. Senhor Conrado. E aquele homem, ele teve um sonho à noite. Eu tenho este livro comigo. Há um milagre em tua casa, o nome deste livro. Há um milagre em tua casa. E tem a história desse senhor Conrado, que tem o título de Os Sapatos da Felicidade. E ele teve um sonho que Jesus dizia para ele que vinha visitar a casa dele. E ele acordou feliz, alegre, e ele era dono de uma sapataria. E seu Conrado, naquele dia, não foi abrir a sua sapataria, botou um bilhete na porta da sapataria dizendo que estava esperando a visita do mestre. Que o mestre tinha dito para ele que iria visitar ele na casa dele. E ele preparou a comida para receber o mestre Jesus. E a comida que aquele senhor Conrado preparou foi um frango. Preparou um frango. E ele ficou ali esperando. Quando foi pela volta de meio-dia, bateu a porta e era uma mendiga. Ele disse, uma mendiga muito faminta. E ele disse para aquela mendiga, ela pediu a comida e ela disse, e ele respondeu para ela e disse: não me importune, porque eu estou esperando o mestre, você não vê? Preparei um almoço para ele. E aquela mendiga insistiu que queria comer, pois estava com fome. E ele deixou ela pegar um pouco daquele frango. E diz ele que ela comeu o frango quase todo. E foi embora, ele ficou triste com aquilo. Mas ele continuou a esperar ao mestre, que disse que iria vir visitar a casa dele. Quando foi mais tarde, apareceu um outro homem, era outro mendigo, pedindo a ele um sapato, um par de sapato. Ele tornou a falar, não me importune, porque eu estou esperando o mestre, você não vê que eu preparei uma comida para ele? Mas já me chegou aqui uma mendiga na minha porta, pedindo comida, e ela me comeu a comida quase toda do meu mestre. E aquele homem disse, insistiu que queria um sapato, porque o dele estava furado. Ele, de tanto o mendigo insistir, ele fez um bilhete, pendurou na beira da porta da casa dele e disse, mestre,
eu vou ali na sapataria pegar um par de sapato para dar para este mendigo que está me importunando. Eu volto já, não vá embora, me espere. E fechou a porta, foi até a sapataria dele com aquele mendigo, pegou o par do sapato que deu no mendigo e o mendigo foi embora. E ele voltou correndo para casa, preocupado que o mestre chegasse, ele não estava ali. E quando é mais tarde, já para mais tarde, chega uma criança, bate uma criança chorando na porta da casa dele, dizendo que estava perdido e não sabia como voltar para casa. E ele pegou aquele bilhete que ele tinha feito anterior, que já estava jogado no lixo, que ele tinha jogado no lixo, que estava amassado. Ele abriu aquele papel, pegou, colou na porta da casa e saiu à procura da mãe daquela criança, mas já nervoso, porque 3 personagens teriam batido na porta dele, importunando ele, não ele dizia, mas ele socorreu as 3 pessoas, achou a mãe da criança e voltou para casa e ficou esperando o mestre. E a noite chegou e foi chegando para mais tarde e nada do mestre chegar. Quando foi lá para tarde da noite, de tanto ele esperar, ele foi deitar entristecido, mas antes ele ajoelhou na beira da cama dele e foi dizer para conversar com o Mestre Jesus. E ele falou com Jesus, dizendo: o Senhor me visitou em sonhos, dizendo que viria hoje na minha casa, me visitar. Eu preparei a comida. Isso ele se queixando, conversando com Jesus. Como que Jesus já não tivesse visto tudo. E aquela mendiga chegou com fome. E eu peguei e dei a sua comida para ela comer. E ela comeu o frango todo. Depois veio um mendigo me pediu um sapato. E tive que ir lá na sapataria pegar um sapato para dar aquele mendigo. E depois me apareceu uma criança perdida, chorando, pedindo que conduzisse até a casa da sua mãe. E o Senhor não veio. Quando ele acabou de orar e falar aquelas palavras para o Senhor, ele ouviu a voz do mestre dizendo: Conrado, eu hoje estive na tua casa e por 3 vezes você me deu comida, você me botou sapato nos meus pés e me levou até a casa da mãe. Então aquele homem, ele aquietou o seu coração. Por isso que o texto de Mateus 25 diz que eu estava nu, me vestiste, estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber. Então, é dever nosso fazer o ide de Jesus, orar pelos encarcerados. Aleluia. Esta é uma palavra para quê? Aleluia. Para que simpatizemos com os encarcerados. Essa palavra. Devemos simpatizar ainda mais quando lembramos que, se não fosse pela graça de Cristo, deveríamos estar na mesma condição que eles estão. Por isso que o dever nosso é orar, é interceder. Devemos lembrar-nos deles, simpatizar com eles como que se fossem os nossos pais, nossas mães, irmãos, ou filhos, ou filhas.
Isso é duro, mas é a realidade. Sabe por quê? Porque quando a gente sente que o sapato ele está apertado no nosso pé, que ele começa a machucar o nosso pé, ferir o nosso pé, nós corremos logo para socorrer o nosso pé. Tirar aquele sapato que está apertado para dar um alívio no nosso pé. E por que quando os irmãos estão encarcerados, precisando de ajuda, de socorro, nós só lembramos de nós e dos nossos? Estamos errados. Estamos completamente errados, porque é bíblico. Quando em Hebreus 13:3 diz, lembrai-vos, é uma ordem da palavra de Deus. Lembrai-vos dos encarcerados. Tem irmãs que elas estão vivendo aí em cárcere porque dos seus filhos. Por que dos seus filhos? Filhos nas drogas, filhos na prostituição, filhos no crime. Essas mães, elas estão encarceradas por causa dos seus filhos. Aleluia! Isso é duro, mas é a realidade. A palavra nos ensina a simpatizar com todos os oprimidos. Ela nos ensina a palavra de Deus. Você ter simpatia pela causa daquela pessoa. Por isso que tem muitos suicídios. Os sofredores, tristes, e a mais dessa classe do que normalmente suportamos. Eles têm reivindicações mais fortes sobre a nossa simpatia do que normalmente imaginamos. Às vezes eles estão lá presos, eles estão lá nos hospitais presos, está esperando algum de nós chegar lá para levar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, não julgar, porque Jesus, Deus, Ele não chamou eu e vocês para ser juiz. Ele mandou que nós ore pelos encarcerados. Ore pelos encarcerados, sem qualquer juízo. Sem qualquer juízo, isso significa que você não é juiz. Tem pessoas que falam assim, tá lá porque mereceu, porque aprontou. Sim, aprontou. Mas eles deram brecha e entraram pelos caminhos errados. E aqueles que estão lá, nos leitos de hospital, encarcerados pelas enfermidades, eles não pediam para estar ali, não. Por isso que quando Jó começou a ser provado por Deus, porque Deus permitiu que Jó fosse provado e permitiu que Satanás tirasse tudo que ele tivesse, que ele tinha. A única coisa que o Senhor falou para ele, você toque em tudo que Jó tem, mas não toque na sua vida, porque a vida pertence ao Senhor. A vida é Deus que tem o poder de tirar a vida do ser humano. Então, ali, Jó foi massacrado, foi destruído por tudo. E aqueles próprios amigos de Jó, que eram os amigos, vai ver que comia na casa de Jó, se deliciava
dos alimentos de Jó. Mas quando eles viram Jó, cada dia que passava, se desfiando, passando pela provação, eles foram os primeiros a julgar, a dizer, você deve estar em pecado. E começou o julgamento. Porque é assim que o ser humano faz. A única pessoa que ficou do lado de Jó foi Eliúde. Então, aqui o texto diz, ore pelos encarcerados, sem qualquer juízo, sem qualquer julgamento. Porque se Deus quisesse que nós fosse ser juiz, ele não seria juiz. Ele botava todo mundo na terra para ser juiz. Mas ele diz, não, ore pelos encarcerados, porque quem julga a causa sou eu. Eu sou o juiz. Eu sou o libertador. Eu sou o transformador. Eu sou o resgatador de alma. Basta somente orar. A nossa missão, cumprir o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Em tempo de pandemia, aleluia, essa também é a vontade de Deus. Isso tudo que está acontecendo aí, está tudo no controle de Deus, tudo na permissão de Deus. Então vamos orar, interceder por todos os encarcerados, suplicando para que a libertação, para que, aleluia, a salvação que o Senhor dá aos que ouvem e crê em Cristo Jesus. Interceder é o nosso dever, orar é a nossa obrigação, que foi para isso que Deus nos chamou para orar. Porque quando ele diz, aleluia, na sua palavra, Pai do Senhor, Shirley dos Santos, seja bem-vinda. Quando ele diz na sua palavra, lá em Marcos 15, que ele fala, essa palavra, aleluia, Marcos 15, ele diz, glória a Deus, Marcos 16, 14 e 15, quando ele diz a ordem para a evangelização. A ordem é para evangelizar. Precisamos evangelizar. Cada um com a sua chamada. Pai do Senhor, Zana Carmo, seja bem-vinda. Cada um com sua chamada. Se Deus te chamou, te designou para você ir para os presídios, orar pelos encarcerados, cumpra a sua missão, cumpra o seu dever. Se Deus te designou, te chamou para você ir para dentro dos hospitais, pregar lá, orar pelos enfermos, cumpra seu dever, cumpra a sua missão. Se Deus te chamou para ser uma pregadora da palavra, para pregar nas igrejas, como Deus me chamou para ser uma pregadora da palavra de Deus. Eu prego nas igrejas. Então, eu quero cumprir a minha missão que Deus me deu. Então, quando ele diz aqui, ó, a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade
a incredulidade, a dureza de coração. Porque Deus, o Senhor, quando você tiver a convicção e a certeza do seu chamado, coloca ele em prática, coloca ele em ação. Então Jesus, ele censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado e muito não do crédito. Você vê que ele chamou Tomé de cético. Diz que Tomé era um cético, porque Tomé, ele estava na frente de Jesus, mas ele não estava acreditando que era Jesus. E Jesus viu os pensamentos de Tomé, chamou ele de cético e disse para ele: Tomé, toque aqui na minha mão, toque aqui nas minhas costelas para você ver o furo da lança. E Tomé foi lá e colocou a mão, que era para ver se era realmente verdade que era Jesus. Então ele censurou a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe, ele deu uma ordem, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos encarcerados. Aleluia. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê, porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crê em meu nome, aleluia. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Impuseram a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então isso aqui é o ide de Jesus para nossas vidas. Aí, como eu li o texto que diz lá em Hebreus 13:3, quando ele diz: orai pelos encarcerados. Esse é um dever nosso. É uma obrigação nossa. Orar. Pedir a Deus por essas vidas desse povo que estão presos, aprisionados pelo pecado. Muitos dizem: nada, ali não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Porque você não é Deus para dar jeito, quem dá o jeito é Deus. É Ele que faz a obra. É Ele. O dever nosso é ir. O dever nosso é fazer. Jeremias, ele foi lançado dentro de um calabouço. Jeremias. Ele foi lançado num calabouço. A Bíblia diz que ocorreu que Cefatia, filho de Matá, Gedalia, filho de Passu, Jucal, filho de Selamita. Esse Passu foi o sacerdote da igreja que botou Jeremias preso em um cepo, porque ele ouviu Jeremias pregando, falando a realidade, e ele não gostou. Porque o texto diz que quando o sacerdote Passu, filho de Imer, ele era o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas,
mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim. No templo do Senhor, dentro do templo do Senhor. Olha esse Passu. Você vê que ele era um oficial de alta patente. Mas ele não queria que Jeremias falasse a verdade. Profeta que fala a verdade é assim. Ele é escarnecido. Eles chamam de mentiroso. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Sabe que o erro está ali dentro. Mas fica acoitando, guardando. Mas Jeremias, como diz o povo baiano gosta muito de dizer isso. Ele não tinha papa na língua. O que Deus jogava no coração dele, ele cuspia em cima. Ele falava. Jeremias falava a verdade. E por falar a verdade, Passu mandou espancar ele e prendeu ele no tronco. Mas você está pensando que ele se intimidou? Jeremias se intimidou? Não. Na manhã seguinte, quando Passu mandou soltá-lo, chamou lá os guardas e disse, vai lá, solta Jeremias. Talvez ele aprendeu e não vai mais falar nada aqui dentro do templo para ninguém. Mas aí ele se enganou. Quando ele mandou, na manhã seguinte, quando Passu mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, já estava vindo com uma mensagem de Deus. Ele lá preso, no tronco, espancado, mas ele já veio com a mensagem dizendo, ó, o Senhor já não o chama Passu, e sim Magor Missabide. Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror. Olha o que é que Deus mandou ele dizer para Passu. E Passu era o mais alto oficial do templo, hein? Do templo do Senhor. Do templo do Senhor. Por ele fazer isso com Jeremias, o Senhor mandou o recado. Hein? Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos, aquelas corjas de amigos deles que estavam com ele, acoitando os erros, que não queria ouvir a verdade, recebeu o recado de Deus e disse, você verá com os próprios olhos, quando eles forem mortos, a espada dos seus próprios inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Ainda disse mais, ó, eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passu, todos que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá você morrerão, serão sepultados você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Mentiras. Porque Deus
Deus, quando levanta o seu profeta, ele garante. Por isso que ele disse para Jeremias que ele, se ele passasse pelo fogo, o Senhor estaria com ele. Se passasse pelas águas, o Senhor estaria com ele. Aí, no capítulo 38, eu li o capítulo 20 de Jeremias, o capítulo 38, aí diz, Jeremias é lançado no calabouço. Quem é que Deus levantou para tirar Jeremias do calabouço? Foi o etíope, Ebed-Meleque. Salva Jeremias da cisterna. Porque Deus viu Jeremias desanimado, entristecido com aquele povo rebelde. E ele disse que não ia mais, ele não ia mais entregar nada que o Senhor mandasse. Aí o Senhor vai, acende o coração de Jeremias e diz para Jeremias, lembre das promessas que eu te fiz. Aí o Senhor recorreu ao etíope e disse, não deixe Jeremias morrer dentro daquela cisterna, daquele calabouço, tira ele de lá. E aqui o texto diz que ocorreu que Cefatias, filho de Matar, Gedalia, filho de Passu, aqui já era o filho de Passu. Lá no capítulo 20 de Jeremias foi Passu. No capítulo 38 de Jeremias já é o filho de Passu. Jucal, o filho de Selemias. Aleluia. Passu, filho de Malquias. Ouviram o que Jeremias estava dizendo. Passu, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei de Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Vamos matar Jeremias. Esse homem deve morrer. Porque ele está profetizando coisas que não está nos agradando. Está mandando a gente ir com os babilônios. Esse homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados. Ainda falaram assim. Que restaram nesta cidade. Bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Então eles estavam achando que Jeremias estava levando o povo para um caminho errado, que não era Deus que estava mandando Jeremias falar aquelas palavras para Jeremias, para aquele povo, para aqueles soldados. Estava desencorajando, estava desanimando aquele povo. Aí o que é que aconteceu? Aleluia. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos. O rei Zedequias tirou o corpo fora e deixou na mão de Passu. E o filho de Passu, Jucal, o filho de Selemias, deixou na mão desses homens e tirou o corpo fora. O rei Zedequias respondeu, ele está nas suas mãos. O rei não pode
opor-se a vocês. Ainda deu razão para aqueles homens. Aí disse: assim pegaram Jeremias e jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de corda para dentro da cisterna. Olha que maldade, olha que ruindade aqueles homens. E hoje não é diferente. Quantos Jeremias, profeta de Deus, estão sendo lançados nas cisternas. O povo querendo matar espiritualmente, porque está falando a verdade e está achando que está profetizando da carne. E aí, ó, abaixaram a corda dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. Era lama. E Jeremias afundou na lama. Ele afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, foi esse que Deus mandou que ele fosse tirar Jeremias de dentro daquela cisterna, e disse que não era para deixar Jeremias morrer. Aleluia. Ouviu que ele tinha jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio, foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esse homem cometeu um mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. O Ebed-Meleque, ele teve essa coragem de chegar ao rei e dizer: ó rei, esse homem cometeram mal em tudo que fizeram a Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então, o rei ordenou a Ebed-Meleque, que foi o etíope que foi falar com Ebed-Meleque. O etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias das cisternas antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos, roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servir de almofadas para as cordas. E Jeremias assim fez, e assim, com as cordas, puxaram para cima e tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda do palácio. Então nós vemos aqui, aleluia, que esses homens, Jeremias, ele foi lançado no calabouço. E Deus levantou alguém para tirar ele daquela lama.
Deus nos levantou também para ir orar por aqueles que estão no calabouço, aqueles que estão aprisionados. No capítulo 38 do verso 4 de Jeremias, diz que Jeremias foi acusado de traição, porque aconselhou a rendição aos babilônios. A resposta dos príncipes à pregação de Jeremias revela sua falta de fé e sua rebelião contra Deus. Ebed-Meleque, servo do rei, era servo do rei, talvez seja um título, um nome verdadeiro, ironicamente, um estrangeiro, não alguém que fazia parte do povo de Deus, mas salvou Jeremias. Zedequias teve o mérito de ouvir com atenção as mensagens de Jeremias, embora não lhe obedecesse. Essa atitude também deve ser contribuído para que Deus demonstrasse misericórdia para com ele. É a mesma coisa daqueles que Deus usa, levanta os seus vasos e entrega a mensagem, manda entregar a mensagem e ele não recebe, ele não acredita. Ele fica com espírito de incredulidade. Deus está falando, ele não está acreditando, não quer receber. Porque quem está no erro, permanece no erro. Não quer se consertar com Deus. Então, não quer ouvir a verdade. Mas a verdade tem que ser dita. Pai do Senhor, Neceilda Fernandes, Flávia Nascimento, a paz do Senhor. Paz do Senhor, vocês são todas bem-vindas. A palavra de Deus, que toda noite eu prego aqui nesse Facebook, né? Estou toda noite aqui pregando pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor, né? Então, Igreja de Cristo Jesus, falamos de Hebreus 13:3, quando o Senhor Jesus, ele diz para que nós orem pelos encarcerados. Então nós vamos aprender um pouquinho aqui, para depois nós orarmos, a importância do círculo de oração feminino, a importância da oração. Porque quando ele diz para nós orarmos pelos encarcerados, eu já expliquei, eu já falei aqui, quem são os encarcerados? Aqueles que estão no leito de dor do hospital, lá entubado, hospital de câncer, lá esperando uma cura, esperando alguém que chegue lá, que ore, que coloque a mão e ore para que aquela pessoa venha a ser curada. Aqueles que estão lá atrás da grade, esperando alguém que ore, interceda por eles, para que Deus tire daquelas grades. Aqueles que estão depressivos, oprimidos, aqueles que estão passando por provação, tribulação. Quantos jovens nas drogas, no crack, são encarcerados, gente. Precisa das orações. Então, a importância do círculo de oração feminino. Esse texto sagrado revela a dedicação ao ministério da oração de uma mulher. Uma mulher de 84 anos de idade. Esta mulher chamava-se Ana. Esta Ana não é a mãe do Samuel. Esta Ana é a Ana que está lá em Lucas. Esta mulher tinha
84 anos de vida, mas era uma mulher dedicada à oração. Já falei aqui uma vez que eu conheço um círculo de oração que tem umas irmãs que elas são todas de 84, 86, no círculo de oração, dirigindo os círculos de oração. E elas são umas bênçãos, elas oram. E o pastor não tira elas para botar ninguém nova, não. É elas que estão lá orando no círculo de oração. E elas são umas bênçãos. Então, essa mulher de 84 anos, chamada Ana, esta profetisa, filha de Fenuel, da tribo de Aser, apesar de sua idade avançada, não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e oração. Quando eu leio a história desta mulher, chamada Ana, eu lembro de uma irmã que tem na igreja que eu congrego. Aquela irmã, ela tem mais de 90 anos. Agora não, porque teve essa pandemia, ela ficou impedida de vir à igreja. Mas ela não perdia os cultos da igreja, esta senhora. E olha, ajoelhava para orar, aonde muitos novos não dobram os joelhos, ficam sentados no banco o tempo todo, mas não dobram o joelho para orar. E ela, toda vez que ela entrava na igreja, ela ora. O mês passado ela veio para a ceia, ela entrou toda feliz da vida, porque ela estava já há 5 meses que não botava os pés aqui na igreja, porque da pandemia. E ela, quando ela entrou dentro da igreja, eu me sento no púlpito da igreja, então de lá a gente vê quem chega, quem sai. E eu vi quando ela entrou toda sorridente, feliz da vida. A primeira coisa que ela fez foi ajoelhar. E ela tem mais de 90 anos, aquela irmã. Ajoelhou para orar. Então, quando eu leio essa história dessa mulher chamada Ana, de 84 anos de idade, eu lembro dela, da irmã. E esta profetisa, filha de Fenuel, da tribo de Aser, apesar de sua idade avançada, diz o texto, não deixava o templo, mas adorava à noite, dia em jejum e oração. Essa história da profetisa Ana me faz lembrar da história de uma irmã, da irmã Albertina Bezerra Barreto, que fundou a fundadora do Círculo de Oração no Brasil. Eu tenho a história dela aqui comigo, um livro também, dessa Albertina, que foi por isso que ela chamou, botou o nome de Círculo de Oração, porque ela tinha uma filha que era doente, e os médicos disseram que aquela menina ia morrer cedo, com 9 anos de idade, e a menina veio morrer com 40 e poucos anos de idade. Foi quando o Espírito Santo de Deus deu a revelação para essa mulher chamada Albertina Bezerra Barreto, e mandou que ela fizesse um círculo de oração. E ela reuniu aquelas mulheres, por isso que era o nome de Círculo de Oração. Ela reuniu aquelas mulheres e ali começou a oração, dentro daquela casa. Então, por isso que até hoje esse nome é dado como Círculo de Oração, porque é um círculo. Porque quando se ajunta as mulheres para orar, é um círculo que está fazendo ali. É uma corrente de oração. Então, aqui, o Círculo de Oração Feminino é um dos departamentos mais importantes e influentes no âmbito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E copiado também por muitas outras denominações
evangélica. A importância do círculo de oração. Sempre as mulheres orando. O departamento feminino da igreja, os congressos de mulheres, são muito importantes para uma participação mais efetiva das mulheres na obra de Deus. Agora mesmo, dia 7 de novembro, vai ter o congresso da nossa matriz mãe, Madureira, a Assembleia de Deus de Madureira. Então vai ter o congresso agora, dia 7 de setembro. Todas as congregações do campo de Madureira vão se reunir na matriz, na igreja mãe. E o congresso vai ser das 9 da manhã às 8 horas da noite. O ano passado foi muito lindo, foi lá no Campo dos Afonso, que teve lá aquele congresso nosso. Foi o dia todo, a gente saiu de lá, acabou 8 horas da noite. Muito bom, foi benção mesmo. Muito bom. E esse ano vai ser aqui na nossa matriz mesmo, a Igreja Mãe de Madureira. Então, aqui diz que o departamento feminino da igreja, os congressos de mulheres, né? A bispa Marvi, a nossa bispa, né? Que é a esposa do bispo bispo Abner Ferreira de Castro, né? É ela que está à frente desse congresso lá em Madureira. Então, aqui diz que é muito importante para uma participação mais efetiva das mulheres na obra de Deus. Porque as mulheres, elas avançam na obra, elas se tornaram mulheres pioneiras na obra de Deus. Tem mulheres aí que trabalham mais do que certos homens na obra. E elas, quando abraçam a obra, ela abraça mesmo, ela quer ver, os frutos sair. E aqui, na história das Assembleias de Deus no Brasil, o círculo de oração é um marco importante para todas as mulheres cristãs se envolverem na igreja do Senhor, nosso Deus. O trabalho do círculo de oração foi fundado em Recife, Pernambuco, no dia 6/3/1942. Foi quando se iniciou o primeiro círculo de oração no Brasil, pela irmã Albertina Bezerra Barreto, cuja bênção da longevidade lhe acompanhou aos longos dos seus 94 anos de idade. 94 anos de idade. A enfermidade da menina Zuleide, filha da irmã Albertina, foi a maneira pela qual Deus se utilizou para chamá-la para uma tão grande obra. Às vezes Deus tem uns propósitos nas nossas vidas e a gente não entende, né? Quer dizer, Deus, por intermédio dessa filha dela, a Zuleide, e para Deus levantar uma grande obra na vida da nossa amada irmã Albertina, ele usou a filha da mulher. Então diz que a enfermidade da menina Zuleide, filha da irmã Albertina, foi a maneira pela qual Deus se utilizou para chamá-la para uma tão grande obra. A menina não andava e nem falava, e os especialistas
pelos quais foi consultada, dera-lhe apenas 8 anos de vida. Com fé em Jesus Cristo, o médico dos médicos, é esse médico que nós temos que se apegar, é este médico que nós precisamos confiar, médico dos médicos. A irmã Albertina convocou algumas senhoras da sua igreja no bairro recifense de Casa Amarela para ajudá-la em oração. 7 irmãs se prontificaram, 7 irmãs. Até nisso, o Espírito Santo de Deus orientou esta mulher, 7 irmãs. E nós sabemos o significado do número 7. Né? Marcaram a primeira reunião para o dia 6 de março de 1942. Estava assim iniciada uma nova e marcante atividade. Na Igreja do Senhor, o círculo de oração, e cumprindo-se a promessa de Deus na vida da irmã Albertina, sua filha Zuleide foi curada. Olha, aquilo que o médico não pôde fazer, Jesus fez. Jesus curou a filha da Albertina. O nome Círculo de Oração, segundo a irmã Albertina, foi colocado por causa de um folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Você vê a importância da oração, o segredo da oração. Olha aqui, o folheto estava escrito que era um círculo, vamos circular os céus com as nossas orações. Quando estávamos orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações? Lendo a Bíblia, encontrei algo parecido com o que a irmã Albertina disse em Esdras 8:23. Vamos ler rapidinho. Esdras aqui, olha, para nós já orar. Já estamos terminando, estou terminando aqui. Esdras 8:23, que diz o texto de Esdras. Diz assim, olha: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. A oração move o coração de Deus. É bom orar. Tem coisa melhor do que você orar, se dedicar à oração. E aqui, após buscar a Deus em oração e jejum, o sacerdote Esdras escreveu dizendo, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha o poder que a oração tem, gente. Em 1 Samuel, versículo 1:10, a Bíblia afirma que outra mulher chamada Ana também moveu os céus com as suas orações. Realizando o sonho materno de ter um filho. Aleluia. 1 Samuel 2:21,
A palavra de Deus afirma que visitou, pois, o Senhor Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Efésios 3:20. Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além do que pedimos. Olha, nós temos que crer muito nesse Deus. Ou pensamos, segundo o seu poder, em que nos opera, o que em nós opera a fé. A fé, um grão de mostarda. Eu tenho pregado aqui sobre a fé. Preguei ontem sobre a fé. O grão de mostarda. Né? O grão de mostarda. E aqui diz o texto, Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus fez além do que Ana pediu, porque Ana pediu um filho e Deus lhe deu 3 filhos e 2 filhas. Deu além, ela queria um e Deus deu mais daquilo que ela pediu. Aleluia. Paulo afirma que Deus é poderoso. Aleluia. Jesus disse: tudo que pedisde na oração, crendo, recebereis. A Bíblia menciona Maria, mãe de Jesus, frequentando uma espécie de circo de oração na igreja. Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Você vai encontrar esse texto lá em Atos. Lucas escreve: Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu preguei sobre cárcere. Alguém estava orando por Pedro. E Pedro, ele foi liberto milagrosamente daquela prisão, que ele estava preso. Mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Desde o seu início, o circo de oração é semelhante a um exército em marcha, preparado para a guerra. A igreja sabe que pode avançar contra o inimigo, pois contra uma retaguarda composta de um batalhão de mulheres. As mulheres guerreiras, elas estão aí batalhando, orando, buscando pelos seus, que em oração se prepara para auxiliar na peleja contra o mal. Deus ouviu a oração da igreja e Pedro foi solto milagrosamente da prisão. O apóstolo Paulo escreve dizendo: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Paulo ainda escreve dizendo: orai sem cessar. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou à disposição da sua amada igreja para enfrentar e vencer todos os seus desafios e obstáculos. Tendo um batalhão de mulheres do circo de oração intercedendo pela igreja, a obra do Senhor continuará avançando, despedaçando os grilhões do inferno. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus nesta noite nos abençoe. Que nós nesta noite não esqueça, amada igreja de Cristo. Lembre
da palavra de Deus. Hebreus 3:13. 13:3. Orar pelos encarcerados. Esses encarcerados não é só aqueles homens que estão lá nos presídios, não. Existem vários tipos de cárceres. Mas se a igreja orar, quando pedir oração, você orar, eu sempre que eu prego aqui, ou mesmo quando eu estou pregando nas igrejas, eu sempre falo desse grupo que eu tenho há mais de 6 anos, este grupo, Grupo Jardim de Oração e Cura. Foi um grupo que foi fundado para somente oração. E lá tem as mulheres intercessoras. Tem umas irmãs lá que são as bênçãos, elas oram naquele grupo. Eu na segunda-feira, hoje é quinta-feira, eu pedi que o grupo lá, Jardim de Oração e Cura, intercedesse pelo meu sobrinho, Flávio Cunha, que está internado, fez uma cirurgia e precisou ser entubado. Ele teve muito mal na segunda-feira, quando a minha cunhada falou comigo que o caso dele era grave, muito grave, que ele poderia até morrer. Eu disse, a última palavra é do Senhor. Vamos levantar, vamos orar. E botei lá no grupo pedindo ajuda àquelas irmãs intercessoras, aquelas amadas de Deus. E elas intercederam. Eu ouvi os áudios de quem intercedeu por ele. Hoje não deram nem importância, mas eu vi aquelas que intercedeu. Na segunda-feira, na terça-feira, a minha cunhada disse que ele já tinha tido uma melhora. Já estava tendo algum resultado. Então, são as orações dos santos. E nesta noite nós vamos orar. Vamos orar pelos pedidos de oração. Porque quando Esdras disse, nós, pois, jejuamos e pedindo isso ao nosso Deus, e moveu-se pela nossa oração. A oração é a nossa arma. A arma poderosa que nós temos na nossa mão. Não deixe que essa arma caia da tua mão. Não deixe que esta arma, o inimigo roube de você. Não deixe. Quando Jesus disse, acabei de ler o texto, orai sem cessar. Para você orar, não precisa você estar de joelho o dia todo, deixando a casa desarrumada, bagunçada. Não. Você pode muito bem orar o dia todo, fazendo seus afazeres e orando. Cria hábito de orar espiritualmente. Cria esse hábito. Então nós vamos orar nesta noite com a nossa irmã Tereza Moura. Hoje é o aniversário dela, meus parabéns.
a nossa amada irmã Tereza Moura, pastor Antônio Ibrahim, Eni Braga, Andréa de Sol, pastora Fátima Rocha, Ivete Gonçalves, Valdelice das Virgens, Rose Rei, Beta Barbosa, Eleonora, Marilda Lobato, pastora Roberta. Pastora Roberta, ela já foi do meu grupo Jardim de Oração e Cura. Orava muito lá dentro do grupo, a pastora Roberta. Pastora Roberta, vamos voltar para o grupo Jardim de Oração e Cura. Você foi uma das administradoras dentro daquele grupo Jardim de Oração e Cura. A pastora Roberta, Cris, a pastora Suzaneide, Cátia Pedro, Adriana Patrícia, Ana Bartolotti, Sandra Araújo, Cícera Santo, Monique Machado, Shirley dos Santos, Osana do Carmo, Osana Carmo, não tem dor não, é Osana Carmo, Aline Rodrigues, Flávia Nascimento, Nesseilda Fernandes, Márcio Santos, Lília Gomes e Flávia Cunha. Então nós vamos orar. Deixa eu ver se aqui entrou alguma irmã que o nome não foi citado. A Flávia Nascimento já está aqui. Aleluia. Todas o meu marido colocou o nome de vocês. Então nós vamos orar nesta noite. Compartilha este vídeo. Está aqui no caderno de oração. O nome de todas vocês. Enquanto eu fico aqui pregando, o meu esposo vai anotando o nome de vocês todos que vão entrando, para depois nós orarmos. Então, compartilha esse vídeo. Semeie a palavra de Deus. Publique no seu zap, nos seus grupos, no seu Facebook. Vão compartilhando a palavra de Deus. Vocês não estão fazendo nenhum benefício para mim, não. Vocês estão semeando a palavra de Deus. Vocês estão semeando a palavra de Deus. Então, compartilha no nome de Jesus. Vão compartilhando para a glória de Deus. Então vamos orar nesta noite. Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos ensine a cada dia e sempre lembrar de orar pelos encarcerados. Não se esqueça desta palavra, irmãs. Hebreus 13:3. Ore pelos encarcerados. Senhor, toma nas tuas mãos, diz assim. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos os encarcerados. Visita agora, Deus, aqueles que estão atrás das grades, aqueles que estão, Senhor, em um leito de hospital, aqueles que estão ali nos hospitais de câncer, vendo as suas carnes sendo destruídas por essas enfermidades malditas. Mas Tu é o Deus, Tu é o médico dos médicos que tem poder de curar. Eu hoje vi um vídeo de uma moça que ela colocou no zap, uma moça até bonita, ela pedindo socorro, ela pedindo ajuda, que ela foi fazer um procedimento nas nagnas dela, colocar aquele silicone, aquela coisa para ficar com um bumbum grande, e o produto estragou com as nagnas dela. Ela botou o vídeo para a gente ver, que está no grupo. Meu Deus, que coisa horrível. As nagnas daquela moça em carne viva, tudo comido.
E ela disse que os médicos falou que já não sabe mais o que fazer com ela. Não tem mais remédios que os médicos passem, que aquela mulher tenha uma cura. Ela disse que está, se eu não me falhou a memória, depois eu vou ver, se é 3 anos ou é 6 anos que ela está dormindo de barriga para baixo, porque ela não pode virar, porque está em carne viva, minha gente, as nágnas dela. Uma coisa horrível, quem não tem coração, natureza, não olha aquilo. Horrível. Então ela agora está recorrendo aos médicos dos médicos. E nós cremos no milagre, porque Deus é Deus dos milagres. A última palavra é do nosso Deus. O médico dos médicos, ele tem o poder de tirar isso para essa moça aí, que eu estou acabando de falar. Essa moça, ela está em um cárcere. Ela está encarcerada, porque não pode andar, não pode se mover, ela não pode de maneira nenhuma dormir de barriga para cima, não pode dormir de lado. Me parece que ela falou que é 3 anos que ela dorme, ou é 6 anos que ela dorme de barriga para baixo. Você vê o sofrimento desta moça, o sofrimento dela, uma coisa horrível. Então nós precisamos orar por essas pessoas. Quando você for orar, lembre, irmãs, lembre dos encarcerados. Oi, gente, boa tarde. Olha ela. Raúcha da Silva. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu me pedi ajuda de vocês. Não estou pedindo nem ajuda, eu estou pedindo socorro. Porque uns 5 anos atrás eu fiz um procedimento estético no meu corpo, no meu bumbum, o qual deu errado. 5 anos, foi dar ruim depois de 2 anos. Há 3 anos eu venho numa luta danada com 2 feridas enormes no meu bumbum. Eu já passei por outras internações, já tentaram de tudo, tentaram pomadas, tentaram placas, tentaram colabordo, mas não conseguiram nada e o médico falou que não tem muito o que fazer. Então eu tô fazendo esse vídeo para pedir socorro para vocês. E se vocês podem compartilhar para ver se chega numa emissora dessa de televisão, no Timo Júnior, não sei o qual, Deus tocar no coração de alguém para me ajudar. Senhor, para poder me ajudar, como aqui, amiga, na situação. Tá vendo, irmão? Eu não vou mostrar as partes dela, não. Há 3 anos ela está dormindo de barriga para baixo. Não vou mostrar a parte dela, não. Mas uma coisa horrível. Então, irmão, vamos orar. São pessoas encarceradas que estão precisando de ajuda, de oração. Ore comigo nesta noite. Peça a Deus que Deus te dê despertamento. Que Deus nos dê despertamento para orar pelos encarcerados. Em nome de Jesus. Guarda esta palavra no seu coração. Hebreus 13:3. É o mandamento da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, eu te apresento nesta noite as vidas, as necessidades da tua igreja, do teu povo, Senhor. Senhor, eu te peço pelo meu sobrinho Flávio Cunha. Senhor, os médicos disseram que já fez o que tinha que fazer, mas o Senhor, a última palavra é do Senhor Jesus. E eu creio no médico dos médicos, o médico que tem o poder de curar, de restaurar, de libertar e de transformar
a vida do Flávio. Não só ele, Senhor, mas outros que estão, Senhor, ali no CTI. Ali, Senhor, precisando de uma ação divina, uma cura divina. Pai, eu te apresento nesta noite a tua igreja, o teu povo, Senhor. Senhor, vê a necessidade de cada um agora. Senhor, entre com cura, entre com libertação, nos lares, os filhos. Senhor, eu te peço, Senhor, pela pastora Ângela Mota. Meu Deus, toma a sua filha, liberta aquela menina, Pai. Tu sabe, Deus, o problema tão grande que aquela irmã vem enfrentando com aquela filha. Mas o Senhor é o Deus que tem o poder de arrancar aquela menina daquele cárcere. Aquele cárcere, Senhor, que vem trazendo a sua mãe aprisionada. Mas Tu é Deus, Senhor. Tu é o Senhor dos senhores, Senhor. Deus, toma nas Tuas mãos. Toma a vida do filho da Gilvandete. Esse jovem que está encarcerado, liberta ele, Pai. As demais irmãs que pediram oração, o filho da Inibraga, que precisa sair daquele cárcere da bebida, Senhor. Toma ele nas Tuas mãos e liberta para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, toma o lado das Tuas filhas e dá vitória para cada uma delas. Toma nas Tuas mãos nossos netos, nossos filhos, os esposos, os familiares, os de longe, os de perto, Senhor. Visita nesta hora e dá vitória à Tua amada igreja. Senhor, toma os pedidos, Senhor, que está ali naquele circo de oração, jardim de oração e cura. Visita os pedidos ali, Senhor, e dá vitória à nossa amada irmã Ozeni, Pai, que tem aquele filho com aquele problema tão sério, aquele problema de aquele homem agressivo, Senhor. Entra com as providências do céu e dá vitória à tua filha. Em nome de Jesus. Toma cada componente daquele circo de oração, jardim de oração e cura. As tuas filhas ali que estão ali, orando, intercedendo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento nesta noite. Pai amado, Pai querido, dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, uma noite de sono reparador. Que o Senhor, Deus de amor e glória, toma nossos lares, visita os nossos lares, Senhor. Coloca a redoma de fogo nos nossos lares. Nos livra do mal. Nos livra, Senhor, dessa peste. Essa peste, Senhor, que ainda assola a terra. Mas há poder no teu sangue para livrar, para guardar, Senhor, a nossa família, a nossa parentela, em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que sobre ti o Senhor te dê a paz do Senhor. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. A partir das 9h da noite, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui pregando a palavra do Senhor. Eu estou pregando aqui desde março, desde essa pandemia. Toda noite eu estou aqui pregando a palavra de Deus. São 200 e poucos vídeos já que foram feitos, gravados. Está lá no YouTube, meu marido bota lá no YouTube. São 200, acho que é 212, é 203 pregações. Toda noite estou aqui pregando para a glória de Deus.
dia eu começo 9 horas. Quando eu vou à igreja, às quarta-feira, eu começo 9h30, 10 horas. É assim, a hora que dá, eu estou aqui para a glória de Deus. Mas todas as noites, no nome de Jesus, estamos aqui, pregando a palavra, semeando a palavra. E esses vídeos têm percorrido por aí, porque o povo de Deus tem compartilhado muitos esses vídeos. E eu agradeço a Deus, porque a palavra é do Senhor, a palavra não é minha. Eu apenas sou um instrumento na mão de Deus. E Ele me chamou para pregar. E de pregar o Evangelho. Prego também nas igrejas. Quiserem me convidar para pregar na sua igreja, é só agendar. Entrar no privado e agendar comigo, que com a permissão de Deus, eu irei em nome de Jesus. Até amanhã. Conto com todas vocês para compartilhar esse vídeos. Compartilha, tá, irmãs? Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Glória a Deus. Vocês foram todas bem-vindas. Obrigado porque vocês ficaram até o final assistindo a palavra de Deus. Porque aqui é uma igreja online, né? É um culto virtual. Mas aqui só se prega a palavra. No nome de Jesus. Até amanhã. Obrigado por todas vocês.